nós fomos conhecer o novo espaço da Macucos Pastelaria. Chegando lá, já tá todo mundo feliz para te receber. Espaço amplo e aconchegante, com área externa, e também é pet friendly, você pode levar o seu cãozinho com você. Com cardápio novo, renovado e diversas novidades, que estava até difícil de eu decidir qual sabor de pastel eu ia escolher. Enquanto eu escolhia, chegou as casquinhas fritas como aperitivo, com aquela maionese caprichada. Aí eu decidi pedir a novidade, o pastel de estrogonofe de frango, recheio de ponta a ponta já na primeira mordida. Em seguida pedimos os famosos canudos recheados. Dá uma olhadinha mais de perto. Ah, e agora o Macucos também tem drinks, e eu pedi um gin tropical. Apenas não pedimos as deliciosas taças de sorvete porque já estávamos cheios. Saí de lá contente, feliz, com a barriga cheia e pronto para uma próxima. A Macucos Pastelaria está em novo endereço, na rua Doutor Nereu Ramos, 122, em frente a Momil. Fios e cabos, disjuntores, lâmpadas e reatores, luminárias e ferragens e também ventiladores. Só aqui na Gasparzinho tem precinho, camarada, o melhor atendimento e qualidade comprovada. Gasparzinho, Gasparzinho, tem precinho, camarada. Gasparzinho, Gasparzinho, qualidade comprovada. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Fone 333... Saudações gasparenses! Sejam bem-vindos a mais um Gasparcast, esse de número 68, 68º Gasparcast. Olha, daqui a pouco já chegamos aí a 70 episódios desse podcast gasparense. Eu sou o Léo Milioli e hoje o nosso convidado especial aqui com a gente, o cara mais indicado do mês de abril, está aqui do meu lado. Ou melhor, à minha frente. Heitor Salles, seja bem-vindo ao Gasparcast. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu, um prazer estar aqui. Contar um pouquinho de história aí, fazer uma resenha. Cara, deve ter história pra caramba, porque a nossa mesa aqui tá recheada de coisa. Mas antes, deixa eu te perguntar, Heitor, você é gasparense, cara? Não sou gasparense, sou de um pouco de cada parte do Brasil. Nasci em São Paulo, mas me criei em Florianópolis, depois morei um outro tempo em São Paulo novamente. Voltei para Floripa e agora estou em Gaspar. Então... E o que você faz da vida, cara? Conta pra gente. Atualmente eu sou personal trainer ali na Orce, né? Sou professor de sala de musculação e personal, mas fui atleta e técnico esportivo boa parte da minha vida. Ô, Heitor, você está com quantos anos hoje, mais ou menos? 38, mais ou menos. Mais ou menos 38. Cara, 38 anos, tá aí, instrutora, veio se parar aqui em Gaspar, cara. Mas tens aí uma história de vida bacana pelo que eu tô vendo aqui, cara. Começa falando pra mim como é que foi se encontrar nessa questão do fisiculturismo, nessa questão de academia. Você é profissional de educação física, correto? Isso. Como é que foi, cara, se encontrar isso? Cara, sou atleta desde os 14 anos, 13 para 14 anos ali, né? E eu sempre tive uma veia pro ensino, assim, sempre gostei, né? Então, antes já de eu praticar o atletismo, eu era atleta de atletismo, né? Antes do atletismo eu já era a criança que organizava todo mundo, que organizava as brincadeiras, que queria fazer as disputas, que uma coisa que eu sabia eu queria dar um jeito de ensinar pro outro e tal. Então, quando eu comecei no esporte, para mim foi meio que uma coisa natural, assim, já tinha em mente que eu faria educação física porque eu queria ensinar aquilo ali depois, né? E, bom, foi natural, acabei me tornando concomitante, era técnico e continuei atleta, né? E fiquei o tempo inteiro nesse meio, assim, durante mais de 20 anos, né, como técnico e atleta. E aí, quando eu parei de correr, de ser atleta de atletismo, eu me dediquei mais à área de personal trainer, né? E só que, como eu fui atleta a vida inteira, eu não consegui ficar sem competir, eu inventei de ir pro fisiculturismo. Toda a vida se desafiando, no caso. Não consigo ficar parado. Pensei qual esporte que eu poderia fazer. Claro que foi a gente vai conversar um pouco, mas
a minha aposentadoria foi meio forçada das pistas, eu não cheguei a fazer, vai ser minha competição de encerramento agora, foi uma coisa meio compulsória, digamos assim, né? Passei por um momento meio deprê, e aí o fisiculturismo veio para dar uma ajudada nisso. Hoje um atleta de fisiculturismo, ele consegue praticar o atletismo? Não, jamais. É diferente, cara. Se o cara quiser ser bom mesmo, ele vai ter que escolher um esporte só. Como qualquer esporte, se tu faz 2, tu não consegue ser excelente nos 2. Pode ser bom ou meia boca em 2, mas excelente mesmo em nível competitivo, assim, para ser top 1, assim, tu não vai conseguir. Essa história de que o fisiculturismo ele trava a pessoa é real ou não? Ela deixa a pessoa às vezes ter mais mobilidade, ela acaba voltando para o fisiculturismo, se concentrando muito naquilo e a musculatura acaba dando não digo uma atrofiada, porque muito pelo contrário, porque é trabalhado muito mais, mas o cara fica um pouco mais duro, não tão flexível. Não necessariamente, né? Depende muito da base que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, eu fui atleta a vida inteira, eu desenvolvi meu corpo com anos de treinamento, tal, né? Com planejamento, tal. Não foi coisa de 2, 3, 4 anos, né? São mais de 20 anos, né? Treinando, não específico para o fisiculturismo, mas o treino que eu tinha para o atletismo forjou meu corpo de uma forma que quando eu migrei para o fisiculturismo foi uma coisa que o pessoal falou assim, nossa, como teu corpo desenvolveu rápido. Não foi rápido, eu tinha uma base de mais de 20 anos, né? Então, quem entra direto no fisiculturismo e tem essa paciência de trabalhar o corpo ano após ano, aos poucos, e não quer acelerar demais o processo, a pessoa consegue. O cara consegue ser um cara forte, uma mulher forte, com um corpo esteticamente bonito pra caramba e com mobilidade, conseguindo dar uma corrida, com flexibilidade, né? Agora, quem quer ganhar muito rápido, aí paga o preço, né? Falta de mobilidade, tem mais lesões, fica aquele cara meio travado, né? E como é que foi essa primeiro torneio, esse início na sua carreira no atletismo? Cara, eu comecei com 13 anos, brincando, assim, brincava na rua, de esconde-esconde, dessas brincadeiras de taco e futebol e tal. E tinha um menino que morava no prédio onde eu morava na época, o Nicolas, até sou grato a ele até hoje. O Nicolas um dia chegou pra mim e falou assim, pô, Heitor, tu nunca pensou em fazer atletismo com 13 anos, cara? Deu assim, nem sabia o que era, né? Eu só achava que deveria ser caro. Eu assim, não sei, mas eu não tenho dinheiro. Dele, não, lá onde eu estudo tem de graça lá, tem um professor que dá de graça lá e tal. Daí ele deu, tá, mas como que é? Não, pô, é corrida, cara. Pô, do jeito que tu corre, eu acho que tu vai se destacar. E eu gostava de correr, né? Aí eu disse, beleza, vamos lá. Aí me levou lá, me apresentou o professor. Nos primeiros testes já, o professor opa, esse menino é diferente, né? Tipo, já nos testes eu já ganhei do pessoal que já treinava há mais tempo, de gente mais velha, assim. E eu sempre joguei futebol, jogava futebol quando era moleque, como muitos brasileiros aí queria ser jogador de futebol e tal. Só que eu sempre tive problema com esporte coletivo, porque eu sempre fui muito raça, assim, né? Então eu me doava 100%, né? E eu não conseguia lidar com pessoas que faziam corpo mole, né? Não era nem que eu brigava com gente do outro time, eu brigava com o próprio time. Não se o cara era ruim. Se o cara era ruim, mas estava dando o máximo, eu apoiava. Mas, pô, se eu sabia que o cara tinha condições e estava fazendo corpo mole, nossa, eu ficava indignado e tal. E também aquelas coisas de esporte coletivo, né? Às vezes tu não tem um quem indica ali, né, para entrar num clube e tal. Então essas coisas foi me desanimando, assim. E quando eu conheci o atletismo, que, pô, era um esporte que só dependia de mim. Se eu correr mais que o outro, deu, não tem essa que alguém vai ter que me indicar, tal, é só ir lá e correr mais que o outro. Aí eu larguei, fiquei um tempão sem jogar futebol, porque assim, não, é isso aqui que eu quero. E eu entrei com 13 anos já, não, é isso aqui que eu quero, e fui 100%, né? Quando não tinha aula, eu queria treinar de manhã e de tarde, o professor tinha que falar, não, cara, tu tem 13 anos, tá louco? E me encontrei, assim, no atletismo, né? E essa minha raça, assim, essa minha doação, assim, o esporte fez eu me destacar desde criança, né? Então, desde cedo eu sempre estive entre os melhores do estado aqui, né, nas categorias, né, então até 15, até 17, juvenil, depois adulto, sempre estava entre os primeiros, ganhei muitas medalhas em nível estadual, depois em nível nacional também,
E fui assim, né? Me mantive no esporte, o tempo inteiro conciliando ali esporte, trabalho, estudos, né? E até entrar na faculdade. E o primeiro torneio que você participou, o primeiro campeonato que você participou, como é que foi? Consegue lembrar? Já foi, sim. Importante, eu participei assim, de campeonatinho municipal, assim, lá de Florianópolis, da Grande Florianópolis e tal. Ganhei, assim, né? Mas mais importante, assim, foi estadual, né? O que seria hoje o OLESC, né? Que é a Olimpíada Estudantil. Era o GESC, não? Acho que era. Era o GESC na época, isso mesmo. Que era uma competição até 15 anos, né? E na minha primeira competição já ganhei a medalha de prata, 2 medalhas de prata, né? Depois em seguida já teve outra, já ganhei uma medalha de ouro e tal. E aí já comecei a me destacar já direto em nível estadual, assim. E aí começou a paixão, aí veio, opa, talvez eu nasci pra isso. Quando eu vi que eu me destacava, claro, né? Tu vê o resultado, motiva a continuar, né? Mas mesmo em competições que, às vezes eu ia com 14 para 15, eu ia em competições de meninos de 17, e aí tomava pau, né? Mas isso não me desanimava, só fazia, eu voltava, tipo, a competição terminava domingo, na segunda o treinador tinha dado descanso para todo mundo, eu tava lá, não, cara, não quero mais perder para aqueles caras, mas eles são mais velhos que tu, não importa, vamos treinar, quero saber o que tem que fazer para melhorar e tal. Então eu sempre tive essa mentalidade, assim, né? Fui forjando essa mentalidade desde novo, assim, né? O que tem que fazer para eu ser o melhor? Eu tenho que fazer isso, então bora, vamos fazer. E quando saiu da escola, Heitor, como é que foi, cara? Saiu da escola e agora? Você foi trabalhar em algum lugar? Foi pra faculdade? Como é que foi, cara? Eu cheguei a trabalhar já desde os 14 anos de office boy na época, então conciliava ali trabalho, estudos e treino, né? O treino nunca foi, tipo, a única coisa da minha vida, assim, né? Então eu sempre treinei, trabalhei, estudei. Durante algum período ali quando eu era novo ali, antes da faculdade ali, eu ganhava uma bolsa atleta que me permitia só estudar e treinar, que foi um período que eu não precisei trabalhar fora da pista, né? Mas de qualquer forma eu sempre ajudava o treinador também, que acabava sendo um trabalho, né? E antes de terminar o ensino médio eu já sabia que eu ia fazer educação física e que eu queria ser treinador, né? Então até cheguei, como eu fiz o ensino médio na escola técnica lá em Floripa, eu cheguei a me matricular no curso de informática na época. Mas comecei o curso, fiz um semestre, assim, não é isso que eu quero. Aí prestei o vestibular na época para a UFSC e para a UDESC, aí passei na UDESC e aí entrei na faculdade, já fui atrás dos projetos de extensão para trabalhar, porque era aquilo que eu queria, ajudar nos projetos e tal, então já sabia bem certo o que eu queria, né? Mas você estava com a cabeça de que ia já ser treinador, não pensou em ser atleta, continuar como atleta? Não, assim, o meu treinador, ele trabalhou muito, como ele teve algumas decepções no esporte, né, ele foi o melhor do Brasil, chegou a ser medalhista em sul-americano, tudo, né, o meu treinador era arremessador, o Otmar, gigante, 2,2 metros de altura, né? E como ele teve algumas decepções no esporte, ele sempre preparou assim, usa o esporte para crescer, não deixa o esporte te usar, né? Porque ele falava assim, eu vi muitos amigos serem usados pelo esporte e depois quando eles machucaram, lesionaram, aconteceu alguma coisa, todo mundo largou eles e os caras não tinham estudo, não tinham nada, ficaram largados lá, né? E aí depressão e tal. Então ele falou, cuida com isso, né? Então enquanto o esporte puder te abrir portas, tal, aproveita, usa ele, né? Agora a partir da hora que você vê que tiver que parar de estudar, tiver que abrir mão de estar com a tua família, tal, até determinado ponto assim, né? Ele falou, aí cai fora, se dedica à tua formação, tal. Então eu nunca me dediquei 100% ao esporte, né? No sentido de, terminei o ensino médio, agora eu vou só treinar, vou ser o melhor do Brasil e tal, porque eu tinha meio que esse medo, assim, né? Então eu sempre dei 100% do que eu tinha capacidade, né? Então eu estudava, trabalhava para me manter, o tempo que sobrava eu treinava. O tempo que sobrava, eu treinava 100%. Então, quando eu estava na pista, o pessoal que me acompanhou na época que eu era acadêmico, ou antes, sabe, assim, quem puder
escrever uma mensagem, vai dizer assim, cara, não, eu vi o Heitor treinando meio-dia num sol de rachar, eu vi o Heitor treinando à noite na chuva no inverno. Então não tinha tempo ruim. Se no horário de eu treinar, podia estar caindo o mundo, eu ia treinar e dava 100%, entendeu? Só que o que eu não podia era fazer o que muitas pessoas tinham possibilidade, que era se dedicar totalmente ao esporte, né? Talvez isso tenha me limitado a chegar a estar entre os melhores do Brasil, tal, na época. Mas eu não me arrependo, assim. Talvez por isso eu tenha focado mais assim, vou ser atleta de nível estadual, então aqui, por exemplo, Jogos Abertos eu ganhei várias vezes, tem muitas medalhas. Até recentemente a federação fez um levantamento, eu sou um dos maiores medalhistas de todos os tempos de Jogos Abertos. Fui um dos atletas que teve a maior carreira entre a primeira medalha de Jogos Abertos e a última que teve maior tempo ganhando medalha, assim, né? Eu ganhei medalha em Jogos Abertos. Em todas as minhas participações em Jogos Abertos eu ganhei medalha. Caraca! Não, minto. Na minha última participação eu não ganhei medalha. Só na minha última participação, que eu tinha vindo direto dos Jogos do Rio, se eu não me engano, e já estava meio de férias e tal, e não ganhei medalha. Mas, tava emocionado, pode ser assim? Mas fora isso, todas as outras participações eu ganhei medalha, e na maioria mais de uma medalha em provas diferentes, né? 100, 200, 400, 4x100, 4x400. Então eu me dediquei muito dentro da possibilidade que eu tinha de tempo, né? E qual que era a sua especialização? Era 100 metros? Como é que era? 200 e 400. Eu comecei lá com 14 anos, era 400 e 400 com barreira. Fiz isso durante um tempo. Quando eu entrei na faculdade, meu treinador falou assim, Heitor, vai ficar ruim para você ficar vindo aqui treinar, tal, não sei, eu acho que você tem condições de se treinar, porque desde antes de eu entrar na faculdade, cara, eu já pegava os livros, artigos, já lia, queria saber, não, por que eu tô fazendo tal treino? Não, porque o objetivo é desenvolver isso, tal. Então eu já tinha uma noção boa, eu tinha uma percepção muito boa de como eu rendia mais. E quando ele deu essa liberdade para eu mesmo fazer meu treino, não precisar ir lá na pista, eu resolvi migrar do 400 e 400 com barreira para o 200 e 400. Então, passei a trabalhar mais em cima da velocidade, né? Nessa época, minhas marcas melhoraram muito, assim, né? Porque no início da minha carreira, foi engraçado que, apesar de eu ser já o mais veloz da região lá, de Florianópolis e tal, como tinha muita gente para fazer o 100 e o 200, quando foram inscrever a gente para a primeira competição, esse GESC que eu fui lá, o meu treinador falou assim, vamos fazer assim, eu nem vou te colocar na seletiva dos 100 metros, tem muita gente já, e como eu sei que tu tem chance de ganhar medalha no 400 com barreira, deixa os outros meninos correr, que eles não conseguem correr outra prova e tu corre essa aqui. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse entrado na seletiva para correr o 100, eu teria ganho dos atletas de Florianópolis, né? Então eu seria o representante. Tanto é que quando foi para compor a equipe do 4x100, como eu não era o corredor de 100 da equipe, eles não queriam me colocar, iam colocar outros. Aí o meu treinador falou, não, peraí, o 4x100 eu quero que o Heitor participe. Então vai ter que fazer a seletiva. Aí na seletiva pro 4x100, eu ganhei 2 corredores de 100 metros, né? Mas de Florianópolis, né? O 4x100 seria aquele revezamento? O revezamento, que são corre 100 metros, troca, corre 100 metros. Cada atleta corre 100 metros. Então, se eu tivesse trabalhado velocidade desde o início, talvez eu tivesse sido um ótimo corredor de 100 e 200. Mas eu trabalhei, né, para correr 200 e 400, também ganhei muitas medalhas, né? E teve uma época ali, depois, quando eu passei a treinar sozinho, que eu treinei mais velocidade, comecei a competir uma vez ou outra, assim, nos 100 metros. Tinha boas marcas, né? Tanto é que teve um ano que eu competi Jogos Abertos nos 100 metros por questão de composição da equipe, sim, para ter mais chance de pontuação. Corri o 100 e o 200 e ganhei medalha no 100 e no 200. Fiquei em segundo Fiquei em terceiro no 100 e segundo no 200, um negócio assim. Então eu tinha uma boa velocidade, mas a minha prova que eu fiz mais tempo foi 200 e 400. Né? E no 4x100, tira uma dúvida, talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha. O cara mais rápido, ele tem que sair em primeiro, em segundo, em terceiro, em último, tem que estar no meio, no final? Tem várias coisas que são analisadas. Né? Geralmente o mais veloz fecha. Né? Mas ele termina.
Só que se o mais veloz correr uma ótima curva, por exemplo, ele tiver uma curva muito boa, ele pode abrir ou ser o terceiro homem, né? Depende da pista também, tudo depende do... Então, o cara que tem uma ótima saída vai ser o cara que vai sair, né? Geralmente o cara que corre mais, que é o mais veloz, ele faz ou a segunda perna, que é o segundo homem, ou fecha, porque como a zona de passagem tem 30 metros, se fizer uma passagem bem treinada, tu consegue fazer o cara correr 120, 130 metros, né? Então, se ele é o mais veloz e tem uma boa resistência, ele recebe no início da zona, entrega no final da outra zona, tu consegue fazer que aquele cara que é o mais veloz corra uma distância maior, né? Então, tudo é questão de estratégia da equipe e composição, né? E a tua família, Heitor, como é que foi em relação assim, vai meu filho, ou não, pelo amor de Deus, vai trabalhar, vai fazer outra coisa? Não, cara, graças a Deus meus pais sempre me incentivaram muito, assim, apesar de a gente não ter, condições, assim, quando eu era criança, mas meus pais sempre eles preferiam que eu treinasse do que eu trabalhasse. Não, eles falam assim, relaxa que a gente dá um jeito de conseguir as coisas aqui, a gente prefere que você estude e treine, né? Eles sabiam a importância do esporte, apesar de eu não ter tido nenhum atleta na família antes de mim, assim, alguém que se dedicou assim, bastante ao esporte, eles sabiam a importância, né, para o corpo, para a mente, para a disciplina, né? Então eles sempre incentivaram muito, né? Então eu trabalhava enquanto sempre trabalhei desde que eu conseguisse conciliar estudo, trabalho e treino, né? Então até entrar na faculdade, ali, enquanto eles tinham condições, eles falavam, não, a hora que você quiser largar o trabalho ali e só treinar, a gente segura as pontas, tal, a gente quer que você estude e trabalhe. Então sempre me incentivaram muito, assim, meus pais, eles viram muito pouco competição minha, né, foram pouquíssimas, mas assim, em termos de incentivo, assim, eles sempre foram os meus maiores incentivadores, assim, com certeza. Antes da gente falar dos Jogos Paralímpicos, vou dar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores, né? Garantir o leitinho das crianças. Macucos Pastelaria, gente. Melhor pastel de Gaspar e região você encontra na Macucos Pastelaria. Mande um WhatsApp 991 60 40 41 ou baixe o aplicativo e coloque o cupom de desconto GasparCast. Melhor pastel da cidade, Macucos Pastelaria. Falar também da Canecas Mais Top, gente. A Canecas Mais Top tá chegando a Páscoa e ela tem várias opções de canecas para você presentear. Quer fazer o diferente? Faz assim, ó. Compra uma caneca Mais Top, personaliza do seu jeito, bota lá Feliz Páscoa, com as fotos dos filhos, do sobrinho, do afilhado, e quem você quiser, e recheia a caneca com chocolates, com diversas outras coisas. Coloca um 100 pila lá, colocou 100, já ganhou a criança, pode ter certeza. Não ganhou a criança, ganhou o pai e a mãe, pode ter certeza. Canecas Mais Top, 99936 2437, fala que ouviu no GasparCast e ganha aquele desconto especial. Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Alô, meu amigo Moa, um grande abraço pra ti, meu querido. Na rua Johann Hoff, no bairro da Velha, em Blumenau, número 2621. Mas tem o Televendas, WhatsApp Televendas do Gasparzinho, 3330 1331, 3330 1331, tá aqui do lado, cadê? Aqui, ó, tá, aqui, ó, 3330 1331. Gasparzinho, um grande abraço pro Moa, há mais de 33 anos distribuindo materiais elétricos para todo o sul do Brasil. E com a gente também, Aqua 10, água gasparense, pH na medida certa, água mineral natural. Hoje chegou o estoque aqui na Sentinela de água da Aqua 10 pra gente, claro, se manter hidratado, por mais que o verão tá indo embora, mas a gente sempre deve tomar aquela aguinha. Eu sempre tenho comigo uma garrafa da Aqua 10, você tem que ter também. E claro, eu vou falar pra você, lá em casa, agora é assim, antes a gente tomava água, mas era uma coisa meio relaxada. Agora tem os galões da Aqua 10, não pode faltar, porque é diferente, cara. Você toma, você não fica cheio, empanturrado, você percebe, cara, que é uma água tranquila com pH na medida certa e, além do mais, é gasparense. Heitor, agora vamos bater esse papo aqui, cara. Fala pra mim, o caminho a gente já sabe, o início. Mas como é que foi, cara, se classificar, receber o convite? Me conta um pouco dessa história. Primeiramente, para participar de uma Paralimpíada, cara. A primeira que você participou foi em 2012 em Londres? Isso, em Londres 2012, depois no Rio 2016, né?
Como é que foi Londres, cara? Como é que foi saber que tu ia participar de uma Paralimpíada, cara? Cara, antes disso, tem que contar o início, como que eu fui parar, porque o pessoal pode perguntar, né? Pô, mas Paralimpíada, que nada, deficiência que tu tem e tal, né? Então, eu não tenho nenhuma deficiência, né? Não que me torne elegível, pelo menos, para os Jogos Paralímpicos. Eu fui como atleta guia, né? Então, já vou explicar qual é a função do atleta guia. Mas como que eu me envolvi no meio do paradesporto, né? Quando eu ainda era acadêmico, tinha um professor que começou aí com 2 atletas lá com deficiência e eu era o acadêmico responsável pelo projeto de atletismo da UDESC, né? E ele apareceu lá, começou a dar treino lá para esses 2, né? Eu acho que nem tinha pedido autorização na época, nada, simplesmente foi lá. E, claro, para mim, quem queria treinar era bem-vindo ali no horário ali e tal. Então, fazia questão de abrir a sala de materiais lá e tal. E como eu sempre fui curioso, né? Sempre colava do lado dele. Não, mas como que é isso aí e tal? Não, é o atletismo mesmo, o atletismo que tu dá para as criançadas, para os adultos aí, é para eles, só que eu adapto de alguma forma. Então, se o cara é amputado, se o cara tem paralisia cerebral, se o cara é cego, cada um vai ter uma adaptação, mas a mínima necessária só para ele conseguir fazer o mais próximo possível do que uma pessoa que não tem deficiência faz, né? E aí foi me interessante, chegou um momento que ele não conseguiu mais tocar aquele projeto ali, e ele perguntou se eu não queria assumir. E aí eu, claro, né, fiquei felizão, assim, não, bora, eu sempre gostei de desafio, né? E aí só que eu quis oficializar aquilo ali dentro da UDESC, para ver se a UDESC tornava aquilo um projeto da instituição, né? Porque isso traria retorno, no sentido de eu conseguiria um bolsista para me ajudar no projeto, dinheiro para compra de materiais e tal. E a UDESC, o Cefid, que é o Centro de Educação Física lá, prontamente abraçou, né, o projeto. Alguns professores ajudaram ali a gente a escrever o projeto e ele passou a ser um projeto oficial da UDESC, né? E com isso a gente conseguiu cada vez trazer mais pessoas com deficiência para treinar, né? Bom, como eu treinava já pessoas sem deficiência, eu simplesmente fiz o que aquele professor me falou, cara, é o mesmo treino, não fica com pena, com dó, é o mesmo treino, eles são atletas, eles querem ser atletas, então taca ali pau, como diz o outro, né? E foi isso que eu fiz, assim, tratava igualmente, assim, não tinha distinção. Então é treino, eu tô passando mal. Se é a pessoa com deficiência ou sem deficiência, é igual, o mesmo tratamento. Tem que guardar material, vai embora, vai lá guardar o material. Passava a veinha, não tá vendo que ele tem deficiência? Assim, mas e daí ele tem deficiência, mas ele usou o material, então ele vai lá e vai guardar também. E isso, assim, esse tipo de trabalho foi fazendo eles se verem realmente como atletas, sem diferença. Então treinava no mesmo horário que as pessoas sem deficiência treinavam, tal. E em pouco tempo a gente fez com que a equipe tivesse bons resultados em nível estadual e alguns em nível nacional. Um atleta em específico, que foi o Lucas Ferrari, que treinava comigo, ele se destacou em nível nacional, começou a bater recordes nacionais da prova dele, que era o 100-200. Ele é um atleta, treina ainda, com paralisia cerebral. Então ele tem um lado do corpo semi-paralisado, então é meio tortinho, assim, falando de forma mais clara, né? Tanto o braço quanto a perna. Então ele compete no paradesporto, as pessoas são divididas em classe, que é de acordo com a deficiência, e cada deficiência compete só com o mesmo tipo de deficiência, para ser mais justo, né? Então na classe dele, que era o 100, o 200 para pessoas com paralisia cerebral, ele começou a bater recorde nacional, começou a fazer marcas que estavam colocando ele cada vez mais próximos dos primeiros do ranking mundial. E o pessoal da seleção brasileira começou a ficar de olho nele e, ao mesmo tempo, queriam saber quem que era o treinador dele, né? Para tentar dar um suporte ali, né? Então, por causa dele, o pessoal da seleção brasileira paralímpica e do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, começaram a ficar de olho em mim também. Quando ele passou a ser convocado para a seleção brasileira,
eu passei a ter mais contato com os técnicos, o pessoal da diretoria ali do CPB. E nas vésperas de 2012, o Lucas ele estava na lista de pré-convocados para Londres, 2012. Só que no início do ano eles resolveram fazer uma seleção de jovens atletas. Não pensando em 2012, pensando em 2016, que seria a Paralimpíada do Rio. E aí eles queriam formar uma seleção de jovens que eles trabalhariam nesse período de 4, 5 anos, para chegar no Rio já com todo um suporte da seleção. E eles queriam um técnico que fosse jovem também, que estivesse acompanhando esse pessoal. Nesse momento eles pensaram em mim. Então toda vez que esses jovens se reuniam em São Paulo para treinar a seleção brasileira de jovens, eu era um dos técnicos que ia junto para estar liderando essa equipe. Numa dessas semanas de treinamento da seleção de jovens, já em 2012, ali faltava pouco mais de um mês para a seleção principal embarcar para Londres. Eu estava com os jovens lá no hotel em São Paulo. O coordenador do atletismo na época, à noite, né? Liga no meu quarto. Heitor, desce aqui no meu quarto agora. Deu merda. Imagina, tu tá num hotel, um monte de jovem, fora de casa, com os hormônios lá em cima, né? Diz assim, meu Deus, alguém invadiu o quarto de alguém, deu merda. Aí já desci lá meio triste já, né? Aí ele, senta aí. Aí ele assim, quer ir pra Londres? Aí eu... Hã? Tipo, dá um choque assim, né? Porque em princípio eu não iria, né? Eu era esse técnico da seleção de jovens, mas a seleção principal já tinha o seu técnico, seu preparador físico, os staffs, tudo certinho. E aí eu travei assim dele, quer ou não quer? Aí eu... Não, quero, mas... Qual a função? Eu achei que ele ia me chamar para ser, sei lá, auxiliar técnico, alguma coisa assim. Aí ele pegou assim, ó, seguinte... o Daniel Mendes, que é um atleta cego, recordista mundial dos 400 metros, o guia dele machucou feio e provavelmente não vai conseguir viajar com a gente. Nossa! Como a gente só tem um mês, ele ligou desesperado e precisa de um guia. E eu pensei em ti. Topa ou não topa? Caramba, e eu nunca tinha guiado, cara. Trabalhava com Paralímpico e tal, mas eu nunca tinha guiado ainda mais um cara que era recordista mundial, né? Aí eu fiquei ali e tal, e ele, quer ou não quer? Aí eu, cara, eu tenho boas marcas, eu creio que eu teria condições de guiá-lo, mas eu nunca guiei. Dele, não, uma vez tu guiou um cara lá, não sei onde e tal. Deu, tá, mas foi aquela vez lá, né? Não tinha pressão nenhuma e tal. Não, quer ou não quer? Deu, não, eu quero, aceito. Gosto de desafio, né? Daí eu falei assim, tá, só que assim, eu moro em Floripa, ele mora no Espírito Santo, como que a gente vai fazer? Dele assim, não, cara, eu quero saber se tu quer, o resto a gente dá um jeito. Eu, não, então beleza. Dele assim, então tá, tu vai voltar amanhã pra Floripa, vai pedir teu passaporte, nem passaporte eu tinha. Nossa. A gente vai te dar um documento, vai tirar o passaporte de emergência, vai voltar pra São Paulo, a gente vai trazer ele pra São Paulo, tu tem 2 semanas pra treinar com ele e conseguir entrosamento, ganhar a confiança dele para ir para viajar para Londres. Deu, meu Deus. E foi isso que aconteceu, cara. Tipo, levaram, eu fui para Floripa, tirei passaporte, peguei minhas coisas, voltei para São Paulo, levaram ele para São Paulo. Eu nem conhecia ele pessoalmente, conhecia ele porque ele era recordista mundial, assim, mas ele não me conhecia. E ser guia de um atleta cego, assim, principalmente de alta velocidade, assim, é complicado, porque tu tem que ganhar a confiança dele, porque tu imagina aqui, ó, tu conhece essa sala aqui, tu sabe onde tá cada coisa. Se eu pedir para tu fechar o olho e sair andando, tu já vai sair todo desconfiado, mesmo sabendo onde que tá cada coisa. Agora imagina se eu pedir para tu fechar o olho e sair correndo. Com alguém do lado que tu não... tu não vai, cara, tu vai ficar todo travado, tu não vai conseguir correr na tua velocidade máxima. Então, para um cara totalmente cego, tá numa pista com uma barulheira do caramba, tal, e sentar o sarrafo como se não houvesse amanhã, ele tem que confiar muito na pessoa que está do lado dele. E eu tinha 2 semanas para ganhar essa confiança dele, ganhar entrosamento, porque a gente tem que fazer o movimento de braço junto, senão um trava o outro. Sim. E, cara, graças a Deus, assim, nessas 2 semanas a gente conseguiu, assim,
entrosamento total, ele gostou muito de mim, assim, a gente se deu muito bem, assim, desde o início. Treinamos essas 2 semanas e viajamos para Londres. A pessoa, por ser cega, Heitor, desculpa te interromper, a velocidade dela é um pouco mais reduzida? Então, aí que tá. Se ele conseguir confiar totalmente em quem tá guiando, ele consegue correr Normalmente. o máximo da capacidade física dele, Sim. entendeu? Agora, se ele tiver um mínimo de desconfiança, de não saber se o cara tá direcionando ele ou não, ele vai correr rápido, mas se segurando um pouco. Isso com certeza vai comprometer o rendimento dele. Então, se ele poderia correr, no caso do Daniel, um 400 para 49, 50, essa pequena desconfiança, esse pequeno desconforto aí vai fazer ele correr 52. É um mundo, né? Para 400 metros, um segundo é um mundo. Assim, é a diferença entre o cara ganhar o campeonato e ficar em último. Então, é importantíssimo essa confiança, esse entrosamento, assim, né? E o que eu acho que facilitou muito, assim, além de... Claro, eu era um bom atleta. Aquele ano de 2012, eu tinha passado... Foi engraçado que eu passei por algumas dificuldades que fizeram com que eu treinasse mais e tivesse feito ótimas marcas, né? Então, quando eles me fizeram esse convite, eu estava com as melhores marcas da minha vida individual, assim, né? Então, individualmente, eu tinha uma capacidade técnica muito grande. Como eu era treinador também, eu tinha uma visão diferente sobre a corrida, sobre conversar com o atleta e tal. Isso também fez a diferença. Mas quem eu era fora da pista também influenciou muito. Então, ele viu que eu era um cara tranquilo, não era um cara baladeiro. Ele sabia que eu era um cara que treinei ali. Por mais que a gente estava sozinho lá em São Paulo, tal, com hotel, tudo pago, blá, 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 ele sabia que eu não ia fazer nenhuma sacanagem, não ia pra putaria, não ia pra balada, não ia nada, eu treinava, ia pra casa, descansava. Então, tudo isso influenciou muito para eu conseguir essa confiança em 2 semanas, que normalmente demoraria muito mais tempo, né? Criar esse rapport aí demoraria muito mais tempo mesmo. Aí, como é que foi a viagem, cara? Como é que foi pra lá, chegar lá? Pô, tô em Londres, e agora? Fala inglês? Cara, não falava inglês, nunca tinha saído do Brasil, né? Tinha viajado já para alguns lugares do Brasil, né? De sul a norte, nordeste, mas para fora do Brasil, nem em Paraguai eu não tinha ido ainda. Foi louco, assim, né? Tipo, só a viagem em si, tu tá ali com os melhores atletas do mundo, tu saber que tu vai para um evento que só perde para a Olimpíada em termos de grandeza e investimento, assim, tal. Tipo, parecia que eu tava num sonho, assim, né? Como eu falo, assim, tem coisas que tu se permite sonhar, né? Então, eu, enquanto... Lá, desde de criança, treinava assim, eu quero ser o melhor do estado, eu quero tentar ser um dos melhores do Brasil. Quando eu vi que eu não ia conseguir me dedicar totalmente ao esporte no sentido de só treinar, eu tinha que conciliar com faculdade, com trabalho, eu passei a ter um sonho de ser um ótimo treinador. Então, eu sonhava em, de repente, um dia estar num evento desse como treinador, né? E, na real, tudo estava se encaminhando para isso, né? Tanto é que já tinha atletas meus que estavam na seleção, estava se aproximando da seleção, mas tá na condição de atleta ali foi totalmente diferente, assim, é o que eu falo, assim, tem coisa que só Deus faz, assim, e que quando o negócio acontece, né, para muitas pessoas, pô, do nada o Heitor foi convocado, pô, mas do nada eu tava já há mais de 10 anos trabalhando, fazia chuva, fazia sol, frio ou calor, eu tava lá na pista, né? Trabalhei durante muito tempo de graça também. Isso tudo as pessoas não veem, né? Quando tu tá lá em cima, todo mundo acha legal, viajar o mundo, ir para outros países e tal, não sei o quê. Mas tem toda uma história por antes disso, né? Então, quando eu tava lá, pô, passa um filme assim na cabeça, parece clichê, mas é real, assim, né? Passa um filme, putz, tudo aquele esforço que eu fazia, que eu pensava assim, pô, não tem ninguém vendo eu fazendo isso aqui, cara, pra que eu tô fazendo isso e tal? E tu olha assim, pô, Deus estava preparando o caminho para eu estar aqui hoje, né? E, cara, pisar num estádio olímpico assim, ó, e em Londres, cara, teve prova nossa que tinha 90 mil pessoas. Nossa, 80 e poucas mil pessoas assistindo, assim. Então, tu pisar ali, a torcida não era pra gente, assim, mas, cara, tu finge que assim, é inglês mesmo, tu não entende nada. A hora que apresentaram, assim... Cara, arrepia, assim, o vídeo, quando eu vejo o vídeo até hoje, assim, cara, é um som que não tem igual, cara,
Não tem igual. Se tu vai num estádio de futebol e ouve aquele barulho, de repente tá torcendo pro teu time do coração, tu fica arrepiado. Imagina se tá tu lá ouve aquele barulho e sabe que aquele barulho é em função tua. Pode ser que o pessoal não tá torcendo pra ti, mas aquele barulho é pelos atletas que estão ali e tu tá ali pisando na pista. Então é uma sensação muito louca, assim, né? E pra mim foi um sentimento mais misturado ainda possível, porque, né, a primeira competição internacional, já ser direto uma Paralimpíada, com um atleta que eu tinha acabado de conhecer, com um atleta que era um dos favoritos, então eu tinha muita responsabilidade ali, né? Então foi uma coisa de outro mundo, assim, né? E como é que foi a hora que você, agora vão lá, se prepara que vocês vão correr? Aí o coração não aguenta. A especialidade do Daniel era o 400, que era a prova que ele tinha batido o recorde mundial no ano anterior, né, em 2011. Só que apesar de ele ser recordista mundial, ele nunca tinha ganhado medalha em campeonato mundial e nem em Paralimpíada. Ele bateu na trave, ficou em quarto lugar nas edições anteriores. E a gente ia participar lá de 3 provas, o 100, o 200 e o 400. Né? E todas as provas tinham preliminar, semifinal e final. Então é tiro pra caramba, assim. O que aconteceu? A gente participou da preliminar, semifinal do 200, que era a primeira prova, classificamos para a final. Antes da final do 200... Tinha preliminar? Não, mentira. A gente correu preliminar, semifinal e final do 200. Ganhamos a medalha de prata. No 200. E o como 200, é que foi, cara? Cara, foi... E assim, ó, fizemos a melhor marca da vida dele na semifinal. Correndo fácil, assim, tipo, no final dando uma soltadinha. A gente ficou empolgado pra caramba. Ele, tipo, né, agradeceu pra caramba e tal. E fomos para a final, a gente não era o favorito, mas como a gente tinha feito aquela marca ali muito boa, a gente sabia que a gente estava na briga ali, né? Quando saiu, eu falei com ele, cara, essa prova é nossa, cara, vamos para cima, não importa se a gente não é o favorito, porque tinha o atual recordista mundial, tava na prova, né? Que era um outro brasileiro também. E a gente falou, vamos para cima, não importa, que tá aqui, todo mundo é igual. E a gente saiu arregaçando, assim, se pegar o vídeo da prova de 2012, na curva, assim, a gente já vem abrindo de todo mundo, a gente entra na reta, assim, já um pouco na frente, aí tem um atleta que vem buscando um pouquinho, a gente vai, cara, faltando, sei lá, acho que 10 metros, assim, eu sentia a força, assim, porque a gente fez muita força, assim, naquela largada, assim, né, e eu chamei a responsabilidade para mim da largada, como a largada dele não era o forte dele, e eu era muito bom de largada, eu assim, vou sair que nem um louco, ele que deu um jeito de me acompanhar, né? Porque o guia nunca pode estar na frente do atleta. Mas se o atleta ele sente que o guia está querendo isso, dá um estímulo para ele correr mais, né? E isso aí, faltando, acho que menos de 10 metros, minha perna dá uma jogada pro lado assim, e o outro atleta passa assim no peito, assim, cara. Aí eles ficaram com o ouro e a gente com a prata, assim. Brasileiro. O outro. Então ficou em casa. Ficou em casa as medalhas. Pelo menos isso, né? Mas assim, eu achei que ele ia ficar indignado e tal. Cara, ele me abraçou. Cara, nossa, a gente correu muito, parabéns, não sei o que, tal. Blá, blá. Então tirou aquela pressão, assim, né? E aí na sequência, eu meio com medo ali, porque eu tinha sentido a perna ali, a gente tinha o 100 e o 400 ainda para correr, né? Aí fomos correr preliminar e semifinal do 100. Corremos, classificamos para a final, só que no finalzinho da prova dos 100 metros, quem sentiu a perna foi ele. Ai. No finalzinho da semifinal do 100. Aí ele sentiu a perna, a gente chegou em primeiro da bateria, classificamos para a final, mas a lesão dele acabou sendo mais feia e acabou que a gente nem conseguiu continuar na competição. E infelizmente o 400, que era a prova forte dele, a gente não pôde correr, né? Mas, cara, qual foi o balanço dessa competição, né? Ele gostou demais, assim, da minha postura, da forma como eu me comportei e tudo, assim. A gente criou uma afinidade muito grande, assim, em pouco tempo, assim. E ele morava no Espírito Santo e eu em Floripa, né? Ele falou assim, Heitor, é o seguinte, cara,
Os caras me chamaram para ir, quando acabar aqui Londres, e morar em São Paulo, que eles vão reunir os principais atletas do Brasil para treinar em São Paulo, um centro de treinamento que eles estão construindo. E eu só vou para São Paulo se tu aceitar ser o meu guia daqui em diante. Eu não vou mais continuar com o guia que eu tava, né, mesmo ele recuperando. Eu quero saber se tu topa. E eu, cara, meu Deus, eu fiquei assim, né? Assim, cara, pô, eu fico muito feliz com o convite e tal, mas, pô, eu tenho minha vida em Floripa, eu tenho uma estabilidade lá, ganho bem, né? Profissionalmente estou bem posicionado e tal. Tenho minha noiva lá e tal, não vai dele, não, cara. Dá o valor que a gente conversa, tenta chegar num acordo com o pessoal da seleção ali. Aí eu fiquei meio assim e tal, dele, ó, vai pra Floripa, quando acabar os jogos aqui, volta pra Floripa, conversa com a tua namorada lá e daí tu me dá a resposta, mas eu gostaria muito que tu fosse. Aí eu voltei pra Floripa, aí tive que pedir minha namorada em casamento, né? Aí assim, ó, seguinte, recebi o convite assim, assado e tal, aí ela me olhou assim com a cara, né, tipo, vagabundo, vai me largar aqui, vai viajar pelo mundo, né? Aí eu assim... Topa casar comigo e ir pra São Paulo? Aí ela, bora. A pensar, eu não vou ficar aqui, né? Ô, Heitor, me fala uma coisa. Essa medalha aqui, com licença, vou pegar até com mais carinho aqui, né? Essa medalha aqui é a de prata Essa é a de prata de Londres, Tá bom, meio quilo de prata. É prata mesmo? Ela é prata mesmo, né? Dá pra ver pelo peso, cara. Pesadinha. Deixa eu ver aqui. Ela tem até em braille aqui, né? Tem em braille na frente, quiser puxar, pode puxar. Puxa aí, cara, que eu não tenho nem coragem. Atrás tem o símbolo da Paralimpíada, é um desenho meio abstrato, né? E aqui tem em braille, que tá escrito London 2012 Paralympic Games, né? Caraca, bicho, muito da hora. Nunca esperava que eu ia poder chegar perto da medalha dentro de uma Paralimpíada. E fala pra mim, Heitor, tem mais 2 medalhas aqui, essa é do Rio, cara. E aí aquele projeto já tava lá, né? Aquele projeto que eles já tinham falado, tava acontecendo, e aí como é que foi, cara? Como é que tu chegou a ir pro Rio? Pensei que tu ia parar em Londres. Não, aí com esse convite, aí a gente acabou chegando num acordo lá, eu falei assim, ó, aqui em Floripa eu ganho tanto, eu só vou pra São Paulo se me pagarem um pouco a mais para eu ter condições de me manter aí e tal, né? Claro, eu não sabia o quanto de grana que estava rolando naquela época, porque no ciclo Londres-Rio, como seria no Rio, teve um investimento bem alto, assim, né? Em vários esportes, né? E no Paralímpico teve um investimento bem bacana. E os caras toparam o valor que eu falei. Na verdade, em princípio, eles falam assim, ó, a gente te paga metade do que tu quer, só que a gente paga o teu apartamento. Só que seria para eu morar num apartamento com outros atletas. Daí eu falei, não, eu quero o valor integral para eu poder alugar o meu próprio apartamento e levar a minha esposa, porque eu vou casar. Aí eles pensaram mais um pouco e aceitaram. E aí eu fui. Aí esses 4 anos, né, de Londres até o Rio, eu deixei de ser treinador e passei, foi o único período da minha vida que eu fui só atleta, né? Então eu treinava de 6 a 8 horas por dia e só treinava, não fazia mais nada, nem tinha como também, né? Então eu não precisava dar treino para ninguém, acompanhar ninguém, o meu papel era ir para a pista, treinar com o Daniel, às vezes treinar mais sozinho, como eu te falei, falei antes, né, na verdade, antes de a gente começar a gravação, o atleta ele tem que ter um condicionamento físico melhor do que o atleta, né? Porque qualquer coisa que aconteça dentro da pista, se eu tiver o mesmo condicionamento dele, ele dá um esbarrãozinho em mim, aí eu já travei e ele já vai sobrar. Então, muitas vezes eu tinha que fazer mais treinos do que o próprio atleta, então nem tinha como ter outra profissão ou fazer outra coisa, né? Então vocês ficaram praticamente 3 anos se preparando? 4 anos. De Londres, acabou Londres, já começou a preparação pro Então foi 2012 a 2016 mesmo, não foi 2013, não esperava passar um ano, foi Não, direto. foi início de 2013, né? 2012 a gente ainda fez algumas competições ali juntos.
e mantivemos contato, tal. Janeiro de 2013 eu casei e fui com tudo para lá. Na real eu fui antes, janeiro eu já fui, e o meu casamento foi só em março. 10 anos, esses dias eu completei 10 anos de casado, inclusive. Faz tempo pra te ver, né? Aí eu voltei, casei, e aí levei minha esposa 3 meses depois, mas eu já estava lá, já treinando, e ficamos até dezembro de 2016, então foram 4 anos lá. E como é que é correr aqui no Brasil, correr em casa, cara? Foi uma emoção bem diferente, né? Porque a gente, de Londres até chegar no Rio, a gente foi... Eu não trouxe as outras medalhas, mas a gente foi bicampeão mundial. A gente ganhou um mundial em Lyon, na França, em 2013, que foi o primeiro ano que a gente estava lá. Depois, em 2015, a gente foi bicampeão mundial, ganhamos o mundial em Doha, no Catar, né? E ganhamos ouro no 400 e bronze no 200, nas 2 competições, né? E campeonato para-pan-americano também, fomos medalhistas e viajamos para vários países em meetings internacionais, ganhamos medalha pra caramba. Então não foi só as 2 competições, né? Teve todo um histórico ali que levou a gente a estar preparado ali para o Rio. Só que era sempre fora de casa, né? Tinha competições menores que a gente participava aqui, Campeonato Brasileiro e tal, mas não tinha torcida, o pessoal aqui ainda não valoriza tanto o Paralímpico e tal. Agora, quando chegou a Paralimpíada, que, estádio também, estádio lotado tal, a galera participou, assim, foi. E foi diferente, a família vendo, a minha esposa na época estava grávida e foi lá assistir, amigos que saíram de vários lugares para ir lá assistir e tal, foi muito massa, assim, né? Tu saber que tinha gente conhecido ali na arquibancada te assistindo, né? Porque eu tava lá em Londres, eu sabia que tinha um monte de gente assistindo pela TV, de casa ali, torcendo, mandando mensagem e tal. Agora, tu saber que o pessoal tá ali te vendo ao vivo ali, que o pessoal depois bateu foto, tava ali na tua reta, tava ali do lado e tal. Foi muito legal, cara. Foi uma também emoção, o pessoal em casa torcendo por vocês, os brasileiros torcendo por vocês, né? Pra manter o título pra casa. E aí, como é que foi essas corridas, cara? Cara, também a gente chegou no Rio, agora já no Rio a gente chegou como um dos favoritos já para ganhar a medalha nas provas que a gente ia entrar, a gente era favorito, né? Claro, tinha outros atletas que tinham marcas muito boas também, mas mesmo as provas que a gente não estava com a melhor marca do mundo, a gente estava com a segunda ou com a terceira ali, a gente sabia que qualquer detalhezinho ali poderia definir, né? E foi o que aconteceu, né? Tanto positivamente numa prova quanto negativamente em outra. Então, por exemplo, o 200, a gente ganhou o bronze no 200. O 200 a gente sabia que seria uma prova bem difícil e que talvez a gente ficasse até sem a medalha ali, porque tinha gente com marcas melhores assim que a nossa, tal. E a gente acabou pegando o bronze, assim, numa prova disputadíssima, assim, muito boa, assim, né? E o 400, que era a prova que a gente tava com a melhor marca do mundo no ano, tudo tal, a gente acabou ficando em quarto, cara, não pegamos nem medalha. E aí foi um choque, assim, né? E aí a gente entrou no 4x100, a medalha de ouro é do revezamento 4x100 para cegos. Então, cara, é até legal ver o vídeo, se vocês quiserem colocar, né? É 4x100 para cegos no Rio. Então, como os atletas que estão correndo são deficientes visuais, quem recebe e passa o bastão são os guias. Então, a gente passa a ter uma responsabilidade a mais. Além de a gente correr, tem que olhar a raia, tem que conversar com o atleta, a gente tem que perceber a aproximação do atleta que está vindo atrás, colocar a mão para trás, receber o bastão, correr guiando o guia lá na frente, a gente tem que olhar a mão de quem vai receber, passar sem deixar sem deixar o atleta sair da raia. Então foi bem louco. E nessa prova o Brasil já tinha participado várias vezes de revezamentos em campeonatos mundiais, em meetings internacionais, em Paralimpíadas, e nunca tinha conseguido ganhar medalha, sempre queimava. Em Londres a gente queimou, né? Em campeonatos mundiais a gente queimou, a gente chegava com uma das equipes mais fortes e queimava e não conseguia ganhar medalha. E no Rio, finalmente deu tudo certo. A gente bateu o recorde paralímpico, o recorde das Paralimpíadas. Só que assim, foi tantas vezes antes que deu errado que quando terminou,
Cara, Todo mundo esperou achar. A gente esperou, assim, ver se nenhum árbitro tinha levantado a bandeira, assim, e tal. Aí quando a gente viu que tava tudo certo, aí a gente comemorou e tal. E foi... Nossa, foi muito massa, cara. Você saiu? Você foi o segundo, o terceiro? Nós fomos o terceiro. Né? Dois atletas que corriam sem guia abriram, eles são baixa visão, né? O baixa visão, ele enxerga alguma coisa, dependendo da classe, ele pode escolher correr com guia ou não. Uhum. E os dois atletas que fechavam, que era o Daniel, que era o atleta que eu guiava, e o Felipe, os dois eram totalmente cegos, então os dois corriam com guia. E na prova é legal de ver o vídeo, assim, que a gente recebe, eu e Dani, a gente recebe bem atrás. A equipe da China, Taiwan, acho que a gente recebe em terceiro ou quarto, assim, cara. E a gente, na curva, assim, a gente vem comendo todo mundo. E aí já entrega em primeiro, assim, e o atleta que fechava era corredor de 100, né? Então a gente já entregou na frente, ele abriu mais ainda, assim. Foi uma prova que até hoje, quando eu vejo, eu me emociono, assim. E no final, a minha esposa estava grávida, estava lá assistindo, aí homenagearam, me pegaram ainda, me jogaram para cima. Foi, cara, é uma coisa que tá marcado para sempre, assim, né? E essa aqui, então? Essa aqui é de ouro, pode pegar, deixa eu tirar aqui para tu sentir o peso da responsabilidade. Essa aqui é interessante, que além do braille, das coisas, ela tem foi a ideia que eles tiveram no Rio. Cada medalha tem um som diferente, assim, que dá pra identificar. Ô, louco! Ô, louco, olha aqui. Medalha de ouro, Jogos Paralímpicos Rio 2016. Cara, que interessante isso aqui, cara. Praticamente no futebol para cegos, a bola tem um chocalho. Tem o guiso, Isso. Uhum. Então, cada medalha tem um som diferente? Por exemplo, se pegar de bronze, ela tem os... Claro, não é tão perceptível, mas se prestar bastante atenção, dá pra ver que o... é diferente, é diferente. E o que é o negocinho do lado ali? É um brochezinho. Só pra marcar. Como que fala? Esqueci o nome. É um brochezinho só de enfeite. Tá, e agora me conta, cara. Pô, vivesse o auge ali das Paralimpíadas, vivesse o auge da tua vida, eu acredito naquele momento ali, a hora que tá com a medalha de ouro no pescoço, pensasse, meu Deus, onde é que eu cheguei? E onde é que isso termina? Quando eu conversei com a Gabi, que é minha esposa, pra gente casar e ir pra São Paulo, claro, eu já vivia no esporte há anos, eu sei como que é esse negócio de investimento público, que nem sempre tu pode contar 100%, né, infelizmente, né. O esporte de modo geral, na verdade. Então eu falei assim, olha, eu acho que durante esse período, durante esse ciclo olímpico, vai ter um grande investimento, então a gente vai conseguir viver muito bem lá, tal, vamos conseguir morar num bom apartamento, tal, juntar um dinheirinho, mas vamos se preparar, porque eu tenho quase certeza que passar o Rio vai ter corte de verba e eles não vão conseguir continuar pagando o que eles estão pagando. Já saberia onde é que seria a próxima Paralimpíada? No meio do ciclo ali, já acho que foi definido no meio do ciclo, né? Que depois depois do Rio seria o Japão, né? Pequim, não é? Não, Tóquio. Tóquio, isso. Foi definido ali, acho que no meio do ciclo ali. E a gente já imaginava, né? Sabia não, né? A gente imaginava que teria. Então eu falei assim, vamos se preparar psicologicamente para final de 2016 voltar para Floripa. Só que assim, né? Tipo, cara, a gente teve tantos resultados positivos nesse ciclo. Cara, fomos bicampeão mundial, batemos recorde do campeonato mundial, batemos recorde paralímpico, né? Ganhamos na Paralimpíada em casa, ganhamos um ouro e um bronze. Eu assim, cara, acho que pelo menos para os medalhistas eles vão fazer uma proposta boa para continuar, né? No fundo, eu e a Gabi, a gente queria assim, que eles fizessem uma proposta assim, pelo menos para manter ali o que a gente estava ganhando, assim, né? O certo seria até dar uma melhoradinha ali, né? E pra gente continuar, a gente morava num lugar legal, a gente morava em São Caetano, era uma cidade legal, tal, tinha uma vida boa e, pô, eu amava aquilo ali que eu tava fazendo. Não só pela glória do esporte, assim, porque eu sentia que eu tava sendo útil, assim, que eu tava fazendo a diferença, sabe? Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? A gente passou a Paralimpíada acho que foi em setembro. Em outubro a gente já teve corte de salário. Eu só continuei até dezembro para honrar um dos patrocinadores mesmo, mas a minha vontade era, quando teve o corte, já vir embora.
Mas eles falaram, não, Heitor, teve esse corte aí, porque isso, porque aquilo, mas a gente vai fazer, para quem foi medalhista, a gente vai fazer proposta boa. Eu assim, beleza, vocês têm até dezembro para fazer a proposta. Eu não vou ficar esperando aqui também, gastando o que eu juntei pagando para trabalhar, né? Que não é que eu queria ganhar dinheiro pra caramba e tal, é que, cara, o custo de vida em São Paulo é alto. Então, se não tiver um ganho mínimo, tu não consegue se manter lá. E aí chegou até dezembro, não fizeram proposta nenhuma, né? Coloquei minhas coisas no caminhão e vim embora. E assim, paciência, eu já sabia, né? Não, fiquei um pouco chateado, assim, mas eu sei que o esporte tem dessas coisas, né? E aí voltei pra Floripa e ia tocar minha vida ali como personal e tal. E queria voltar a trabalhar com um projeto de atletismo para pessoas com deficiência. E queria continuar treinando como atleta individual, pelo menos para competir em jogos abertos e tal. Eu voltei, eu tava com 34 anos, eu acho. 33 para 34, eu pensei assim, já tô final de carreira, vou competir mais alguns jogos abertos e vou encerrar o atletismo e me dedicar só como treinador e personal. Só que aí, antes de eu ter a possibilidade de fazer esse encerramento, eu sofri um acidente de moto. Aí nesse acidente de moto eu detonei bastante meu joelho e tal, tive que fazer cirurgia. E, para quem é atleta de altíssimo rendimento, a menos que seja o cara que é jogador de futebol ali, que consegue pagar os melhores médicos e fisioterapeutas e tal, o cara consegue voltar quase que 100%. Mesmo assim, a gente vê jogadores que fizeram cirurgia não voltaram a mesma coisa. Né? Imagina para mim que fiz uma cirurgia ali, né, com vaquinha dos amigos e né, tive bons fisioterapeutas, tal, mas não conseguia fazer todo dia e tal. Então eu sabia que não seria a mesma coisa. Aí eu decidi que não ia mais correr, porque eu não queria correr para ser só mais um na pista. Como eu era muito competitivo, eu tinha que entrar para pelo menos ter chance de ganhar medalha. Se eu soubesse que eu não tinha chance, eu nem entrava. Não ia pro jogo. E aí, cara, fiquei meio deprê, assim, durante um tempo e tal. Pouco tempo, assim, né? E a minha esposa ficava assim, não, mas tem outros esportes que de repente dê pra você fazer, pra você pelo menos se distrair e tal. E eu, não, tá. E aí, nisso, meu médico, na época, me chamou. Falou assim, Heitor, você vai ter que fazer cirurgia e tal. Eu vou fazer teu acompanhamento pré e pós-cirúrgico e tal. E ele falou assim, cara, né? É isso aí mesmo que tua esposa tá falando. Não dá pra tu correr mais, mas tem outros esportes e tal, né? Ele falou assim, vou fazer o teu tratamento e, cara, tu não pode correr, mas vai fazer até bem pra ti, já tu sabe treinar, tu é treinador. Cara, se joga na musculação e treina como tu nunca treinou na musculação, que é o que tu pode fazer por enquanto. Inclusive vai até te ajudar na recuperação pós-cirúrgica, né? E aí foi o que eu fiz, cara. Tipo, quando eu era atleta eu não podia ser muito grande, porque me atrapalhava para correr por causa do peso em si, né? Então eu tinha que ser muito forte com um peso controlado. Então eu pesava ali 78, 80, o mais pesado que eu já tive, assim, o meu auge no atletismo foi 81 quilos, né? E eu sempre achei legal, né? Os caras mais fortes e tal, mas não podia. E aí foi o que eu fiz. Antes mesmo de fazer a cirurgia, eu já me joguei na academia, comecei a treinar, mudei a alimentação e tal, para assim, agora eu vou treinar para ser grande. E aí, cara, imagina, mais de 20 anos treinando, né? Quando eu resolvi ser grande, eu consegui, né? Tipo, é diferente de um cara que começa a treinar, mesmo que faça alimentação, tudo certinho e tal, e não tem uma experiência ou não sabe treinar direito, né? E como meu corpo começou a responder muito bem, assim, e rápido, a galera começou a meter pilha, né? E na época eu tava trabalhando ainda passei a trabalhar na Ironberg, em Floripa, que é uma academia com toda a temática do fisiculturismo, do bodybuilding. A galera olhava assim, caramba, velho, tu tem um shape melhor do que os caras que competem e tal. Eu, não, nada a ver, tal. Não, tu tem que competir. Daí a galera começou e tal. E aí eu assim, bom mesmo vou brincar nisso aí pra ver o que dá, só pra ter a experiência, né? Só que no fundo, assim, eu queria ter experiência, mas eu queria subir sinistro, assim, né?
E, claro, eu já tinha a mentalidade do esporte e tal, então eu sabia, assim, o que tem que fazer para ser competitivo. Ah, tem que treinar assim, tem que comer assado, tem que descansar, tem que tomar água, tem que isso, aquilo. Então tá, eu vou fazer. Agora tem que comer muito, beleza, vou comer. Agora tem que passar fome, beleza, vou passar. Então, como eu já tinha essa mentalidade, eu consegui fazer muito bem, né? Então, na primeira competição no fisiculturismo, eu já peguei segundo numa categoria e quarto na outra. Depois, na segunda competição no fisiculturismo, que foi até aqui em Gaspar, foi o Sul Brasileiro, que teve em 2021, eu peguei o top 1 numa categoria e top 2 na outra. Caraca! Então, assim, aí me encontrei num outro esporte, assim, bom, mais um esporte que eu posso ser competitivo, assim, né? Só que desse não tem olímpico, né? Não, esse tem o... Máximo Olímpia, né? Tem o Olímpia ali. E, cara, vamos fazer o seguinte, Heitor, um bate-bola, jogo rápido, eu e tu aqui, pode ser? Pode. Eu mando aqui, você responde aí. Pode demorar muito pra responder. Deixa eu tomar um gole d'água. Fica à vontade, que até que eu abro o bate-bola aqui, ó. Vamos lá. Um time de futebol. São Paulo. Um local pra viajar. Florianópolis. Um filme. Putz, filme. Essa eu não sei, cara. Não me vem nenhum na cabeça. Vou pular, depois volta, então. Um livro. Bíblia. Um hobby. Um hobby? Musculação. Um programa de TV. Não precisa ser de agora, pode ser... Programa de TV. Cara, eu gosto de programa de esporte, assim, sei lá, Globo Esporte. Comida favorita. Pizza. Qual sabor? Portuguesa. Bebida favorita. Guaraná. Sua década favorita. 2010? 2020? Não, 2010, né? Uma estação do ano. Verão. Um esporte. E agora? Atletismo. Uma série de TV. Não, eu não assisto séries. Um sonho. Um sonho? Cara, é louco. Eu já realizei sonho que eu nem tinha, nem sei mais. Cara, meu sonho é relacionado à família. Dar o máximo de conforto para minha família e estar presente quando minha esposa e meus filhos precisarem. Um atleta. Um atleta. Cara. Tu vê que eu sou meio desligado, assim. Eu não tenho nenhum atleta que eu sou muito fã, assim. Eu vou botar o Daniel, que é o atleta que eu guiei, assim. A história dele me inspira muito. Café ou chá? Café. Um animal. Cachorro. Uma música. Difíceis perguntas. Você acredita em ET, Heitor? Não. E sua maior inspiração? Minha maior inspiração? Acho que meus pais. A história deles. Heitor, se você pudesse voltar aí uns 20 anos no passado, bater um papo com o Heitor aí do teu lado, cara, com aquele guri lá de 18 anos, saindo da adolescência, cara, o que você falaria pra ele, cara, em 30 segundos? Pode continuar nesse caminho que vai dar certo. Tá fazendo tudo certo. Como é que você se vê daqui a 20 anos no futuro? Melhor do que eu sou hoje. Pretende estar em Gaspar ainda? Cara, independente de onde eu estiver, eu me vejo bem sucedido, assim, no que eu me propor a fazer. Heitor, fala pra mim, cara, qual que é o recado que você dá pra essa galera que quer entrar no fisiculturismo, primeiramente? Paciência. Paciência é a palavra-chave, assim, não querer pular etapas, né? Que é bem difícil, né? Geralmente a pessoa entra na academia, mesmo sem ser no fisiculturismo, né? A população geral entra, eu quero emagrecer. Pra quando? Daqui a 3 meses eu quero estar magro. Eu falei assim, então pode sair, né? Demorou quanto tempo pra engordar agora que em 3 meses? Né? E no esporte, cara, tu imagina que eu demorei, olha só, eu comecei no esporte com 13 anos, eu fui participar de uma Paralimpíada, de uma competição de nível internacional, assim, tal, com 30 anos.
sabe? Então, olha quanto tempo demorou. E aí tem gente que começa a fazer um negócio hoje e amanhã já quer tá vendo resultado, né? Então, no fisiculturismo, se quiser ter um corpo top, de forma saudável e por bastante tempo, tem que ter paciência. E qual o recado que você dá para quem quer ingressar no atletismo? Só começa. Cara, eu sou suspeito a falar, né? O atletismo é minha paixão até hoje, assim, até aqui em Gaspar eu tentei voltar, a gente começou um projeto de paradesporto aqui com o atletismo paralímpico, os caras estão dando continuidade aí, mas não consegui conciliar em função da minha função atual. Mas o atletismo é um dos melhores esportes que tem, é a base, assim, então tu aprende a correr, aprende a saltar, aprende a arremessar, tu fica mais forte, mais veloz, mais resistente e, né, como qualquer esporte vai trabalhar a mentalidade e tal, né, mas o atletismo tem essa capacidade de desenvolver como é tu contra tu mesmo, né, no esporte coletivo tudo bem, tem outros ensinamentos que é aprender o coletivo, né, é importante também. Mas no atletismo, porque na vida, muitas vezes é tu contra tu mesmo, né? Então o atletismo ensina isso. Cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? No esporte coletivo, de repente, pô, se eu tiver meia boca hoje, o outro me cobra ali e tal. No esporte individual não tem isso, cara. Se tu não tiver bem, já era. Então a gente aprende desde cedo ali que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? Então, eu incentivo qualquer pessoa, até mesmo depois de velho, quiser fazer atletismo, vai aprender muito. Aprende a correr, aprende a saltar ali, a arremessar, além de ser uma coisa prazerosa, assim, trabalha muito a mente nessa questão, assim, né? Heitor, tem um presente aqui pra você, cara, do GasparCast, da Canecas Mais Top. Gostaria que você abrisse, desse uma olhadinha. Não é uma medalha de ouro do GasparCast. Mas poucos têm, assim como a medalha, poucos têm. Não chega a ter 70 pessoas com o prêmio do GasparCast também, com presente. Olha. Então... Ô, louco, meu. Caramba, olha. Só confirma aí se esse cara é você aí, se tá certo, é o cara da foto. É você? Ô, confere? Aí. Pô, que massa, obrigado, hein? Pô, gostei pra caramba. E ô, Heitor, fala pra mim, cara, se você pudesse indicar alguém pra estar aqui no GasparCast, contando a sua história, alguém que você gostaria de ouvir, assim, saber um pouco mais, quem que você indicaria? Cara, eu tenho passado por um momento, assim, da minha vida, assim, de profissionalização, assim. Então eu sempre fui treinador, mas era sempre vinculado à prefeitura, depois personal trainer. Eu nunca me vi como empresa. Então eu aprendi agora que eu estou tentando me profissionalizar, me tornar uma empresa, assim, né? Então eu admiro muito as pessoas que são empreendedores. Então eu gosto de ouvir histórias de pessoas que começaram do zero, assim, né? E tem um gurizão da academia que ele tem um negócio de plotagem. Ele até foi indicado. Na verdade, ele não sei se ele ficou chateado comigo. Que ele foi indicado e ganhou dele. Ele pediu pra eu curtir lá a indicação dele e tal, e eu gostei da ideia, pedi pros outros me indicarem e acabei ganhando. Acabei ganhando. Mas ele tem uma história muito massa, assim, dessa questão do empreendedorismo e tal, que eu acho legal conhecer essas histórias, assim, né, de empreendedorismo. Como é que é o nome dele? Eu vou ficar devendo. Mas aí tu manda pra mim. Vou te mandar ali, que me deu um branco agora no nome dele ali, mas essas histórias de empreendedorismo eu acho que são muito inspiradoras, assim, né. Heitor, cara, quero te agradecer pelas histórias contadas aí, cara. Fiz uma viagem praticamente junto contigo para os países, principalmente para o Rio de Janeiro, para Londres, cara. Tive aqui uma sessão de hipnose. Eu entrei dentro da história contigo, cara, e achei sensacional, cara. Quero te parabenizar por tomar à frente disso, ter coragem, principalmente, garra, de enfrentar os desafios que te apareceram. Porque se tu diz lá no início, lá na faculdade, pro cara, não quero tocar, isso aqui não é minha praia, tu não ia chegar onde é que tu chegou hoje, cara. Então, parabéns, cara, pela coragem, pela determinação, por ter abraçado tudo isso e, cara, principalmente,
pelo carinho, cara, pela humildade. Eu vejo que a galera aí, cara, votou em ti em peso nas redes sociais. E eu pensei, cara, mas como é que esse cara chegou agora aqui e já conquistou essa galera? Então isso é muito bacana, cara. Parabéns mais uma vez. Continua nesse caminho que eu tenho certeza que tem muita coisa pra te encarar ainda pela frente. Valeu. Eu queria agradecer de coração a oportunidade de estar aqui. Pra mim é muito importante, porque assim, cara, sem zoeira, sem demagogia, isso aqui pra mim, ó, é só um pedaço de metal, assim, ó. Se eu não puder compartilhar essa história e que essa história inspire outras pessoas, isso aí vai ficar lá jogado lá em casa, não vai ter serventia nenhuma. Então o único propósito disso tudo é eu poder compartilhar a história e que isso sirva de inspiração para outras pessoas, assim, né? Então se de alguma forma alguém se sentiu inspirado, né, a algum projeto, às vezes não necessariamente no atletismo, no esporte, né, mas que a história de alguma forma inspire a pessoa, cara, valeu a pena. Por isso que eu faço questão de, em escolas, quando chamam para dar palestra, empresa e tal, eu vou porque é o propósito de estudo, assim, né. Eu quero agradecer a minha esposa e meus filhos, que são a minha base, assim. Como é que é o nome dela e o deles? A Gabriela, o Isaac e a Laura. E... eles são o meu tudo hoje. Hoje o meu objetivo de vida é dar o melhor para eles, então tudo que eu faço é em função deles. Queria agradecer a Orce Academia por ter me liberado hoje para vir aqui, estar compartilhando essa história com vocês. Agradeço a Deus por poder estar em Gaspar. Nunca imaginei que estaria aqui, mas Deus sabe todas as coisas, vim parar aqui. Hoje trabalho na melhor academia da cidade, conheço pessoas maravilhosas, inclusive se não fosse a força da galera ali, né, ajudar, obrigado aí os alunos da Orce aí que votaram em mim e me indicaram. E eu espero que essa história realmente tenha ajudado ou inspirado algumas pessoas. Então, em nome de Macucos, Pastelaria, Canecas Mais Top, Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos e Aqua 10, a gente fica por aqui com mais um GasparCast com o nosso amigo Heitor Salles. Um abraço para vocês e até a próxima quarta. Tchau, tchau.